Hoje, antes de dormir, você vai ter uma última chance. Não amanhã. Hoje, daqui a algumas horas, no momento exato em que sua mente consciente se despedir do dia e entregar o comando para o subconsciente trabalhar sozinho, sem supervisão, durante todas as horas do seu sono. E o que você entregar a ele nesse instante final, Joseph Murphy garantia, não é um detalhe qualquer perdido no meio de um dia comum. É a instrução mais importante que você vai dar à sua própria mente nas últimas 24 horas. Porque enquanto qualquer pensamento tido durante o dia disputa espaço com centenas de outros pensamentos, distrações, tarefas, conversas, o último pensamento antes do sono não disputa espaço com nada. Ele fica sozinho, sem concorrência, durante 6, 7, 8 horas seguidas de processamento subconsciente ininterrupto. E é exatamente por isso, segundo Murphy, que ele carrega um poder de execução que nenhum outro pensamento do seu dia consegue igualar. A semente plantada em terra sem ervas daninhas. Murphy usava uma imagem simples para explicar esse fenômeno, e eu acho que vale a pena repeti-la exatamente como ele descrevia. Imagine que cada pensamento que você tem durante o dia é uma semente jogada num terreno cheio de ervas daninhas, cheio de outras sementes concorrentes, cheio de interferência constante. Algumas dessas sementes até germinam, mas competem o tempo inteiro por espaço, luz, água, atenção. Agora imagine uma semente plantada num terreno completamente limpo, sem nenhuma concorrência, sem nenhuma interferência, com horas e horas de tranquilidade total pela frente, antes que qualquer outra coisa seja plantada ali. Essa segunda semente, mesmo que seja exatamente igual à primeira, cresce de forma muito mais consistente, muito mais forte, muito mais rápida. O pensamento final antes do sono, segundo Murphy, é exatamente essa segunda semente. E o subconsciente, durante todas as horas seguintes de sono profundo, trabalha essa semente sem nenhuma distração competindo por espaço, exatamente como um jardineiro que finalmente tem a tarde inteira livre para cuidar de uma única muda, sem ser chamado para nenhuma outra tarefa. Isso explica, segundo Murphy, um fenômeno que praticamente todo ser humano já viveu pelo menos uma vez. Adormecer preocupado com um problema específico e acordar, horas depois, com uma clareza sobre esse mesmo problema que não existia na noite anterior, às vezes até com a solução completa, já organizada na mente, pronta para ser executada. Isso não é coincidência nem descanso genérico simplesmente restaurando a energia mental. É o subconsciente, trabalhando sem interrupção durante toda a noite, processando exatamente aquilo que foi entregue a ele como última instrução consciente antes do sono começar. 3 histórias, 3 domínios diferentes da vida. Murphy gostava de mostrar que esse princípio não se limitava a dinheiro, nem a nenhuma área específica da vida. Ele funcionava, segundo suas próprias observações ao longo de décadas, em praticamente qualquer domínio onde a pessoa aplicasse conscientemente a mesma lógica. Vou te contar 3 casos que ele costumava usar, cada um envolvendo uma área diferente da experiência humana, para que você entenda que esse princípio não é um truque específico de prosperidade, mas uma lei geral de funcionamento da mente. O primeiro caso envolvia um engenheiro que Murphy chamava de Deodato, que enfrentava havia semanas um problema técnico complexo em seu trabalho, sem conseguir encontrar uma solução satisfatória, apesar de horas e horas de esforço consciente durante o expediente. Frustrado, ele foi orientado por Murphy a, na noite seguinte, em vez de continuar remoendo o problema com ansiedade antes de dormir, como vinha fazendo havia dias, formular mentalmente uma única frase calma e confiante como último pensamento consciente. Minha mente encontra a solução enquanto eu descanso. Não uma repetição ansiosa do problema em si, mas uma instrução de confiança dirigida ao próprio processo de resolução. Deodato relatou que, na terceira noite praticando exatamente essa instrução final, acordou no meio da madrugada com uma ideia clara, quase completa, que ele imediatamente anotou num caderno ao lado da cama, e que, ao testar no trabalho no dia seguinte, funcionou exatamente como havia surgido em sua mente durante a noite.
O segundo caso envolvia uma mulher que Murphy chamava de Iracema, que vivia um conflito familiar desgastante com um irmão e que, todas as noites, adormecia repassando mentalmente a discussão mais recente, remoendo cada frase trocada, cada mágoa reforçada por essa repetição. Murphy explicou a ela que essa repetição noturna estava, literalmente, plantando e replantando a mesma semente de conflito, todas as noites, sem interrupção, garantindo que o subconsciente trabalhasse exatamente naquilo durante horas seguidas. Reforço do ressentimento, não resolução dele. Ele orientou Iracema a substituir esse pensamento final por algo completamente diferente. Esse relacionamento se cura, mesmo que eu ainda não saiba como. Iracema relatou que depois de algumas semanas dessa prática, notou uma mudança em sua própria disposição interna em relação ao irmão, uma suavização que ela não conseguia explicar racionalmente, mas que a levou, sem premeditação consciente, a responder de forma diferente numa conversa que, meses atrás, certamente teria terminado em mais uma briga. O terceiro caso envolvia um comerciante que Murphy chamava de Wandick e que se encaixa mais diretamente no tema financeiro que costuma trazer as pessoas até esse tipo de ensinamento. Wandick vinha adormecendo, havia meses, repassando mentalmente suas contas em atraso, uma por uma, numa espécie de inventário ansioso da própria escassez, feito religiosamente todas as noites antes de dormir. Murphy apontou o óbvio, que Wandick nunca tinha percebido sozinho. Ele estava, com extrema disciplina e consistência, treinando seu próprio subconsciente, todas as noites, sem falta, a se especializar exatamente naquilo que ele mais queria evitar, a escassez detalhada e organizada por ordem de vencimento. A instrução final foi simples. Substituir esse inventário de dívidas por uma única frase: meus recursos se organizam, mesmo enquanto eu durmo. Dita uma única vez, com calma, como fechamento do dia, sem repassar nenhum número específico depois disso. Porque a instrução final precisa ser curta, e não uma lista. Repare em algo comum aos três casos. Em nenhum deles, Murphy recomendou uma lista longa de afirmações, ou uma repetição detalhada e extensa antes de dormir. Pelo contrário, em todos os casos, a orientação foi reduzir a última instrução consciente a uma única frase curta, quase minimalista. Murphy explicava que isso não era coincidência nem simplificação excessiva. Era, na verdade, um princípio essencial. Quanto mais próxima do sono, menos capacidade a mente consciente tem de processar informação complexa. Então, quanto mais enxuta e direta for a instrução final, maior a chance de ela realmente atravessar intacta para o subconsciente, sem se perder em meio a uma lista longa que a mente, já cansada, mal consegue acompanhar até o fim, antes de simplesmente apagar. A diferença entre revisar o dia e decidir a instrução final. Existe uma confusão comum que Murphy sempre fazia questão de esclarecer. Revisar mentalmente o dia que passou, antes de dormir, não é, por si só, um problema. É até saudável, em muitos casos, refletir brevemente sobre o que aconteceu. O problema não está em revisar, está em qual pensamento, especificamente, você deixa por último, depois de toda essa revisão. Você pode, perfeitamente, pensar sobre as dificuldades do dia, sobre os problemas ainda não resolvidos, sobre as preocupações genuínas que fazem parte de qualquer vida real. Mas, segundo Murphy, é essencial que, depois de todo esse processamento natural, você feche o dia com uma última frase deliberada, escolhida conscientemente, que não seja a continuação ansiosa dessa revisão, mas uma instrução clara de confiança, resolução ou abundância, dependendo da área específica que você quer influenciar. O erro de deixar o celular decidir por você. Aqui está algo que Murphy certamente não previu em sua época, mas que se tornou, hoje, talvez o maior obstáculo prático para aplicar esse princípio. Para a maioria das pessoas, a última coisa vista antes de dormir não é um pensamento escolhido conscientemente. É uma tela de celular, rolando notícias, mensagens, comparações nas redes sociais, muitas vezes até o momento exato em que o sono vence e o aparelho cai da mão.
Se isso descreve sua rotina atual, o princípio inteiro que Murphy ensinava simplesmente não tem chance de operar, porque a última, semente plantada, antes do sono, não está sendo escolhida por você. Está sendo escolhida por qualquer conteúdo aleatório que o algoritmo decidiu te mostrar nos minutos finais de rolagem, antes do aparelho escorregar da sua mão. Ativar deliberadamente esse princípio exige, antes de mais nada, recuperar o controle consciente sobre qual é, de fato, o último pensamento processado, o que significa, na prática, desligar a tela alguns minutos antes de fechar os olhos e usar esses minutos finais exclusivamente para a instrução escolhida. Como escolher sua frase para hoje, dependendo da área que você quer trabalhar. Se seu foco principal é financeiro, uma estrutura eficaz é reconhecer, brevemente, a situação, sem entrar em detalhes ansiosos, e fechar com uma frase de confiança presente. Meus recursos se organizam, mesmo enquanto descanso. Se seu foco é um relacionamento específico, algo como esse vínculo se cura, mesmo que eu ainda não saiba como, tende a funcionar bem, porque reconhece a dificuldade sem negar sua existência, mas direciona o processamento noturno para a resolução, não para a repetição do conflito. Se seu foco é um problema prático, técnico, criativo, que você vem tentando resolver conscientemente sem sucesso, uma frase como "minha mente encontra a solução enquanto eu descanso" ativa exatamente o mesmo mecanismo que ajudou Deodato a resolver seu problema técnico durante o sono. Praticando agora para essa noite. Vamos preparar juntos, agora, a frase que você vai usar hoje à noite, porque a intenção formada com antecedência tende a ser mais fácil de lembrar e aplicar no momento real, já cansado, já quase adormecendo. Pense em qual área da sua vida mais precisa dessa instrução final hoje. Pode ser financeira, pode ser um relacionamento, pode ser um problema prático que você vem carregando sem solução. Escolha, mentalmente, uma frase curta, no presente, terminando com a ideia de que o processo continua mesmo durante o descanso. Repita essa frase agora, silenciosamente, como um ensaio para hoje à noite. E quando chegar a hora de dormir, faça um compromisso simples consigo mesmo. A tela do celular se desliga alguns minutos antes de fechar os olhos, e essa frase, e apenas ela, é a última coisa que você conscientemente entrega à sua própria mente antes de adormecer. Se esse princípio mudou a forma como você vai encarar o momento de dormir hoje à noite, inscreva-se no canal, porque toda semana eu trago mais desses ensinamentos práticos de Joseph Murphy, sempre explicando o mecanismo real por trás de cada técnica, não apenas a técnica isolada. E comente aqui embaixo qual é a área da sua vida, dinheiro, relacionamento ou um problema específico que você vai trabalhar hoje à noite com essa última instrução consciente. Escreva a frase exata que você escolheu. E amanhã, se quiser, volte para contar como foi a primeira noite, porque, segundo Murphy, muitas vezes já na primeira ou segunda noite, mesmo antes de qualquer resultado externo aparecer, a própria qualidade do seu sono e a clareza com que você acorda já começam a mudar de forma perceptível.